texto áureo nos diz assim: e ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 11 e 19. Então, o texto áureo nos explica então que devemos ensinar os nossos filhos, sobre a palavra do Senhor, assentado, deitando, levantando, ou seja, significa que a todos os momentos devemos falar para os nossos filhos a respeito da palavra do Senhor. A verdade prática nos diz assim: se não nos voltarmos com urgência à prática do culto doméstico, nossas famílias não poderão resistir às investidas das trevas nestes últimos dias. A adoração no lar é imprescindível, ou seja, é indispensável. Se não ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, o maligno terá êxito e as suas investidas terão sucesso na vida dos filhos e de toda a família. A leitura bíblica em classe para todos que têm aí, Deuteronômio vai do 11, versículo 18 ao 21, juntamente 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Eu vou ler Deuteronômio do 11, 18 a seguir, e depois será Timóteo, Diz assim: Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos, falando delas assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreva nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais de dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. 2 Timóteo 3, 14 a seguir: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ensinado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem? A introdução nos diz assim: a negligência para com o culto doméstico tem esfriado espiritualmente. A família cristã, a comunhão que deveria ser intensa no lar, é substituída hoje pela televisão e pelas longas horas de navegação na internet. Consequentemente, o culto ao Senhor em nossas casas, outrora não prioritário, praticamente desapareceu. Como se não bastasse, muitos pais optaram por terceirizar a formação espiritual e moral dos seus filhos. Não querem ter trabalho algum com suas crianças, adolescentes e jovens, e para se justificarem, alegam falta de tempo. O que será de nossa geração sem o ensino cristão? É necessário resgatarmos com urgência o culto doméstico. Caso contrário, nossas famílias não poderão subsistir nesses dias difíceis, maus e tenebrosos. Nos Estados Unidos, sempre tinham o costume de fazerem cultos domésticos. É como os batistas que fazem as células nas casas. E era referência fazer o culto doméstico. Ou seja, o
pai reunia os filhos ali todos os dias da semana, ou algumas vezes por semana, e ali ele colocava os filhos ao redor dele e ensinava a palavra. Os filhos cantavam corinho, os pais cantavam corinho, e havia uma meditação da palavra de Deus. Os pais, eles tinham a necessidade e a obediência a Deus de instruir os filhos sobre a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que isso tem sido substituído, principalmente no Brasil. Há alguns lugares que ainda tem pais cristãos que são tementes a Deus, que fazem em casa o culto, mas é muito pouco. Tem trocado esse tempo pela televisão, tem trocado o tempo pela navegação da internet, porque a internet é um modo de entretenimento que realmente nos puxa, nos deixa ali parados na frente dela, e tem muitas coisas que se pode ver, tanto más como boas. Tem a novela, dita novela, que alguns até dizem: hoje eu não vou no culto, é o último capítulo da novela. Ou até dentro de alguns congressos já se ouviram alguém cutucar o outro e dizer: mas esse congresso não acaba ligeiro, eu quero ir para casa ver o último capítulo da novela. Então estes meios de comunicação, de entretenimento, de visão, o inimigo tem colocado na mídia para que muitos crentes se apartam de meditar na palavra. A palavra diz assim, a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A palavra do Senhor diz mais na Bíblia, né? E medita nela de dia e de noite. Para que meditar? O que é meditar? É pensar nela, refletir nela, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do maligno. No livro de Mateus, nós vemos no capítulo 7 e versículo 14, se não me falha a memória, vamos dar uma olhada ali, livro de Mateus 7 e 14, o 7 e o 14, vamos dar uma olhada, isto mesmo, não, o 7 e o 24, nos diz assim: o porquê de guardar a palavra no nosso coração e meditar nela de dia e de noite. Olha só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente, homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuvas e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não medita, não guarda, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo. E daí vem a chuva, os ventos, os temporais, e a casa cai, porque foi edificada sobre a areia, e é grande a queda da casa. Aqui fala da casa espiritual, a nossa vida. Se meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus, espiritualmente seremos fortes contra as astutas ciladas do diabo. Agora, se formos como um homem tolo, insensato, aí virá as lutas e nós cairemos, porque a nossa casa estava sobre a areia. A nossa fé, a nossa maneira de viver era superficial. Nós tínhamos uma aparência de que éramos fortes na palavra e verdadeiramente não éramos. Estávamos edificados sobre a areia. Então nós vemos aqui que jamais devemos deixar de cultuar o Senhor, principalmente em casa. Os pais não podem terceirizar o ensino dos seus filhos, espiritualmente e moralmente. No colégio você não sabe o que acontece. Eles vão para aprender a ler, aprender a escrever, aprender sobre a história, a geografia, aprender sobre assuntos gerais, mas você não sabe quem é que está ensinando ele. Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela tem uma formação, mas ela é ateu, ela não crê. E muitas vezes você sai da igreja e você fala alguma coisa lá para algum colega, ou você diz isso aí errado, moralmente falando, pela Bíblia, e você é atacado pelos professores ou pelas crianças que não conhecem,
e elas tentam mudar a tua forma moral de pensar. Você aprendeu na palavra que tal coisa é errada e eles dizem: não é errado, não, isso é bobagem. Estão mudando, querendo mudar aquilo que você aprendeu na palavra. O que você aprendeu na palavra, você deve guardar. E os pais têm a obrigação de cuidar da educação moral dos filhos, porque a igreja começa em casa, e não deixar para que outros moldem o caráter de seus filhos. O culto doméstico agora, adoração em família. Moisés reuniu o povo e fez-lhes saber a vontade de Deus através dos estatutos e dos juízos divinos, conforme Levíticos 19:37. O lar judaico, por conseguinte, teria de ser uma escola para as crianças aprenderem a temer e amar ao Senhor, conforme Deuteronômio 11, 18 e 19. Lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação nas famílias cristãs atuais. Agora, atualmente, já não se vê, como eu disse, mas o povo judaico, eles reuniam as famílias e a criança, desde pequeno, já tinha a obrigação de começar a aprender, as leis da Bíblia, o Torá, os 5 primeiros livros, as leis de Moisés. No islamismo é assim: a criança pequenina, até de colo, ela já aprende a ficar com o Torá na frente dela, e quando cresce, ela lê o Torá várias vezes por dia, e ela tem ali o Alcorão, não é o Torá, perdão, o Alcorão, que é do islamismo, e ela tem de cor ali o Alcorão, porque os islâmicos botam as crianças a meditarem no Alcorão, e estão ganhando alguns dos crentes, que muitas vezes guardam a palavra de Deus para outros tipos de coisa, não meditam nem 10 minutos na palavra de Deus. Moisés aqui, ele ensinava o povo, reunia o povo, para que o povo pudesse ver o que o Senhor queria para a vida deles. Lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação das famílias atuais. Não há uma cultura de adoração a Deus no lar. Entretanto, a Bíblia Sagrada destaca o valor do ensino cultivado no coração humano. A Bíblia destaca o ensino divino cultivado no coração humano. Vamos ver Provérbios aí, capítulo 4, versículo 20 e 23, o que diz para nós aí? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões sentidas que ouvido. E o 23, do 20 ao 23. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para o que acha para a saúde, para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as leis da vida. Olha só o que diz a Bíblia. Filho meu, guarda as palavras então, porque o que procede do coração são as veredas para a vida. Mas também tem mais, a Bíblia diz assim, ó: enganoso é o coração do homem, quem nos conhecerá? Porque do coração do homem sai o engano, do coração do homem sem Deus saem as vontades, os desejos, os erros, os relacionamentos errados. Por quê? Porque um homem sem o coração, sem o Espírito Santo moldando ele faz só coisa errada, ele pega caminhos que para ele é bom, e a Bíblia diz que para os olhos do Senhor é caminho de morte. E agora o irmão leu em Provérbios ali 4, 20 e 23, de que fala sobre tudo, guarda a palavra de Deus no teu coração, porque do coração procede as veredas para a vida. Então, se tivermos o nosso coração com a palavra de Deus, nós vamos muito bem, porque os nossos desejos e sentimentos serão de acordo com a vontade do Senhor. A palavra de Deus deve ser o livro-texto dos pais na educação dos seus filhos, pois ela é viva e eficaz, a palavra, e produz um poderoso efeito na vida de quem a observa e a pratica. Ela deve ser a principal leitura, a principal arma usada para os filhos, pois ela é poderosa e eficaz. Hebreus 4 e 12 aí, pode ler. Porque a palavra de Deus é viva
e entra sobre as juntas e medulas, e discerne as intenções do coração. A palavra de Deus, por que a palavra de Deus? Porque o próprio Espírito de Deus, porque Deus é a palavra, Jesus é a palavra, ele habita, a palavra entra e faz uma operação e discerne tudo. É por isso que a palavra precisa estar guardada no coração. Carlos, é assim mesmo que tem que fazer uma escola dominical, para que vocês aprendam. Eu fazia assim quando era aluno. A pessoa já vê a referência, já abre a Bíblia, e quando eu falo, ela já tem um banco para ler. É assim que se faz mesmo. Agora vamos à restauração da instrução doméstica. A restauração da instrução doméstica. Por quê? Se é restauração, então ela está destruída, ela está acabada, tem que restaurar, voltar a fazer. A respeito do ensino divino a ser ministrado no lar, o Senhor ordena, olha, o Senhor ordena. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Intimarás é o quê? Intimarás, falarás a ele, intima ele, chama ele, fala da palavra para ele, intimarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e tentando te levantando, conforme eu li no texto da leitura 20 em classe, que é Deuteronômio 6, 6 e 7. Mais do que nunca, torna-se imperativo o ensino da palavra de Deus no lar, ou seja, uma ordem imperativa. Provérbios 22 e 6, o que diz aí? Olha, ensina a criança no bom caminho, que é outra tradução. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará dele. Porque eu quero explicar como não se desviará dele. Ela pode crescer e pode ir para o mundo. Ela pode crescer e pode ir para o mundo, mas ela vai refletir lá fora, e ela vai ver que um dia ela aprendeu algo bom de Deus, então ela vai voltar novamente para os caminhos do Senhor, porque ela tinha a palavra guardada no coração. Então diz aqui: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho não se desviará dele. A prática da adoração doméstica, a prática, fazer, praticar, todos os dias. Muitos casais supõem que pelo fato de ainda não serem pais, acham-se dispensados do culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros em sua família. Não é só para quem tem filho, não é só para as crianças, não é só para velho, é para toda a família. Não é só porque ainda não tem filho e não é casado, é para todo o núcleo familiar. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros em família. Portanto, quer você tenha filhos, quer não, a devoção na família não pode esperar. A diferença está apenas no fato de que, havendo filhos, a palavra deverá ser ministrada com o objetivo de alcançá-los também, com uma linguagem própria para cada faixa etária. Ou seja, uma pedagogia, saber usar a palavra certa para a criança, para o adulto, para o velho, ou seja, para o idôneo, para a pessoa mais anciã. Então, deve ser feito lá, e com o objetivo de alcançá-los. O culto no lar, organizando o culto doméstico. Como devemos organizar o culto doméstico? Tendo em vista a prática do culto doméstico, a primeira coisa a fazer é definir um dia e um horário em que todos os membros da família possam participar. Programar o horário: olha, hoje, quarta-feira, 7 horas, nós vamos fazer um culto, das 7 às 8, 1 hora, e nós vamos adorar o Senhor. A liturgia não precisa ser a mesma da igreja, não precisa. Palavra introdutória, canta tantos hinos, depois faz uma oração para os enfermos, não precisa ser. Pode ser canto, quem tem vontade de cantar um corinho canta, e depois puxa a palavra, abre a Bíblia e começa a meditar na palavra. Se houver pergunta, pode levantar, não, você está em casa.
né? Entre família, entre conhecidos. Todavia, o louvor, a mensagem e a oração são elementos indispensáveis. Você vai orar, você vai começar a cantar e depois você vai meditar na palavra. E depois você vai agradecer pelaquele momento em casa e está feito o culto doméstico. É uma maravilha. Procure não utilizar o momento do culto para discutir problemas familiares ou de outra ordem. Faz o culto doméstico e começa a discutir outras coisas, perguntar outras coisas dentro da casa, familiar, não. Você está cultuando, você está fazendo culto ao Senhor, é para meditar na palavra de Deus e não fugir do foco. Faça estudos bíblicos, incentive os filhos a falarem acerca de sua fé. Ouça as instruções dos demais velhos. Este é o momento da família cristã. Sejamos, portanto, prudentes para edificarmos o nosso lar na rocha e na palavra, como eu li, viu? Como eu li ali. Cristo Jesus, Mateus 7, 24 e 25, aquilo que eu li já. Né? Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente, ele ficou a casa sobre a rocha, e o outro insensato, ele ficou a casa sobre a areia. Veio o vento, estava na rocha, na palavra, abalizado na Bíblia, não caiu a casa. E o que estava na areia, ele não escutava e não queria saber nada, caiu porque estava sobre a areia. Vamos ler ali também Efésios 2 e 20, o que diz a Bíblia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Viu? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e de Jesus Cristo. O que diz lá? Mateus, lá no final 28, 19 e 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos ensinei, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No 18 diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo. É assim que diz, ensinando-nos a guardar. Então aí diz, no fundamento dos apóstolos, em que Jesus ensinou. O que é que ele ensinou? Ensinaram a palavra de Deus àqueles que vieram, que foram vindo, e hoje está a igreja do Senhor, né? Não deixe de ler diariamente a Bíblia com o seu cônjuge, ou seja, seu esposo, sua esposa, e filhos. Programe a leitura diária para o ano todo e aproveite as datas comemorativas, como o Natal e os aniversários, para celebrar a Deus em família e agradecê-lo pelas vitórias conquistadas. Muitas pessoas não atribuem as conquistas a Deus. Como eu disse esses dias pregando aqui, atribui a tudo quanto é gente, a tudo quanto é entidade, a tudo quanto é santo, mentiroso, de barro, de gesso, que não faz nada pela humanidade, e deixam de celebrar, festejar, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, pela conquista, pela saúde, pelo alimento, por mais um ano que está de pé. Um lar que assim procede jamais será destruído. Um lar que assim procede, em casa ensinando, em casa cultuando, ensinando os filhos, estando em contato com a palavra, vivendo uma vida de adoração da vontade de Deus, jamais será destruído, porque está sobre a rocha. Agora, ganhando os que ainda não são crentes. Sempre é possível que haja na família pessoa que ainda não tenha aceitado Jesus como Salvador e Senhor. Sempre tem. Aquele irmão, aquele tio, aquele pai, aquele sobrinho que ainda não aceitou Jesus. Falta o convite. Ah, mas eu convido e ele só rejeita. Vai convidando de mansinho, dizendo que Jesus ama ele, vai convidando, vai indo. O teu testemunho, o teu proceder, a tua maneira de viver, vai mostrar para ele que realmente viver com Jesus é diferente, e vai indo até que você ganhe. Apesar disso, o culto doméstico não pode ser negligenciado, ou seja, porque não tem um crente em casa, o culto doméstico não pode deixar de ser feito. Ah, eu não vou fazer o culto doméstico porque o meu irmão não é crente e mora com nós. Ah, eu não vou fazer porque o meu filho mais velho não é crente e ele não gosta de ficar bravo quando eu reúno a família. Não negligencie. Se ele quer participar, participe. Se ele vai para o quarto, ele escuta lá do quarto. Se ele quer sair para dar uma volta, ele vai dar uma volta.
mas você não retroceda e não ceda para o diabo. Faça o culto e deixe que Deus realize a obra na vida dele. Não deixe de convidar os familiares descrentes com amor e sabedoria para que participem da adoração a Deus. Siga o exemplo de Jó. Ele não forçava seus filhos a servirem ao Senhor, mas ainda pela madrugada levantava-se para oferecer holocausto a Deus por todos eles, conforme Jó 1, 4 e 5. Ele fazia pelos filhos, orava pelos filhos desempregados, orava pelos empregados, banqueteava na casa deles. Jó intercedia de Deus. É por isso que Deus disse que ele era um homem íntegro e um homem que se apartava do mal, e por isso que Deus restituiu a vida de Jó. Não despreze os momentos de comunhão com o Senhor no seu lar. Não despreze. Não troque por outra coisa. Busque e o adore de todo o coração. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Está aqui, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e só a Ele prestarás culto. É isso que nós devemos fazer. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e só a Ele prestar culto. Eu e minha casa servindo ao Senhor agora. Alguns crentes negligenciam o culto doméstico por acharem no antiquado e desnecessário. Eles não fazem por achar que isso é algo passado, algo quadrado, algo que não tem importância nenhuma. A falta de tempo e o descaso são as desculpas mais utilizadas. Eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, ou eu estou muito cansado, trabalhei demais, ou eu não tenho tempo, tenho um monte de coisa para correr atrás de fazer. Então organize o tempo. A Bíblia diz: aquele que vai fazer uma construção, faça a planta primeiro, para que depois não dê errado. Então organize primeiro, organize o tempo, tire o dia, organize tudo, e diz: hoje eu não vou sair, hoje eu não vou trabalhar, hoje nós vamos cultuar ao Senhor. Há textos bíblicos contundentes que exortam os chefes de família a ensinar a palavra de Deus a toda a sua casa. Vamos ler ali. Qual é o texto que obriga o pai de família a ensinar a palavra a toda a sua casa? Deuteronômio 6, 7 e 9. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também, olha só. Vai. Também atarás por sinais na tua mão, e serão por entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha só, escreverá nos umbrais e nas portas, para que tu lembre sempre. Intimarás os teus filhos. É esta a obrigação que está dizendo aqui, Alguns textos bíblicos contundentes que exortam os chefes de família, os pais, a ensinar, intimar os seus filhos e ensinar a palavra de Deus. O culto doméstico foi eficaz na vida de Timóteo. Desde a mais tenra idade, ele era zeloso, instruído nas Sagradas Escrituras por sua mãe. Quem era Timóteo? O jovem pastor, operador de Paulo, a qual Paulo escreve ali a sua epístola, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aquele que escrevia, aquele que estava sempre no secretário de Paulo, e era um jovem pastor, a qual, quando Paulo estava preso, escreveu a Timóteo, dizendo para Timóteo que ficasse firme na palavra e não deixasse que falsos ensinadores distorcessem a palavra de Deus. Timóteo foi ensinado desde a meninice pela sua mãe, Eunice, e por seu avô Lloyd, e o resultado foi maravilhoso. O jovem Timóteo tornou-se um grande obreiro de Cristo, conforme 1 Timóteo 1 e 2. O que diz aí 1 Timóteo 1 e 2? Paulo, apóstolo de Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso
saudação de Paulo a Timóteo, né? E 2 Timóteo 1:2, o que diz? Mais à frente ali. Aí é uma saudação de Paulo ao jovem Timóteo, né? E 2 Timóteo 1:2. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, é dada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Viu? Então, a meu filho Timóteo, porque ele tinha como filho, porque Timóteo era um fiel aprendiz, aprendiz da palavra de Deus. Era um obreiro. Paulo teve o prazer de moldar ele. Ele aprendeu no lar pela sua mãe Eunice, seu avô Lloyd, e ele mais ainda, depois Paulo o moldou, e ele se tornou um homem, se tornou um pastor, um homem de Deus, um homem de grande ensinamento. Por quê? Porque desde pequeno ele tinha instrução no lar da palavra de Deus. As pessoas aí, quando nascem filhos e têm suas crianças em casa, elas consagram a primeira coisa, São Jorge. Elas vão lá e apresentam lá no São Jorge, elas botam a correntinha na criança, aquela cordinha trançada com vermelho, branco, a segurança da criança. Aquilo não é segurança de nada. A segurança da nossa vida é Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: e o Senhor dará ordem aos seus anjos que acampem ao redor do que os temem, e eles o livrará do mal. Não é um pedaço de pano, não é um São Jorge, que é um santo atribuído que não se sabe nem se existiu na Capadócia, que matou um dragão. Isso é lenda, isso aí são fábulas. E as pessoas pegam e apresentam seus filhos consagrando a demônios, na verdade, e não apresentando no templo como era Samuel e outros filhos, apresentando a Deus, que deu a vida a eles, que deu a oportunidade de a mãe gerar o filho e que vai cuidar deles. E se eles ficarem na palavra de Deus, Deus fará dele grandes homens usados nas mãos do Senhor. Tomemos como exemplo a mesma atitude de Josué. Ele deixou claro que o povo de Israel deveria escolher a quem deveria servir quando da entrada da terra prometida, mas fechou a questão quando disse que ele e sua família serviriam ao Senhor. A tua família, você que vai dizer a quem ela vai servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas no colégio diz outra coisa que é bobagem, na faculdade diz que é besteira, lá os amigos dizem que é besteira. Mas tu vai dizer: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Porque experimenta servir outros deuses, outras bobagens, para ver o que acontece com a tua família. Se não vai acontecer do filho virar drogado, virar prostituta, virar homossexual, e o diabo entra no teu lar e toda aquela união que tinha é destruída. Por quê? Porque o diabo veio para isso: matar, roubar e destruir as famílias que não têm uma estrutura da palavra de Deus. Mas toda família estruturada na Bíblia Sagrada, o diabo não chega nem na porta, porque ele olha antes e já vê os umbrais, como diz ali: esta casa serve ao Senhor. Enfermidade pode vir, é claro, uma gripe, um problema, uma perna visível, alguma coisa sobre os mortais. É pelo alimento, é pela genética, é pelo alimento que comemos. Mas Deus nos dá vitória. Muitas vezes nos livra de uma cirurgia. Agora, de Satanás entrar na casa, tocar, matar, se nós estivermos na palavra de Deus, ele não toca. Só se nós estivermos em pecado e estivermos dando uma de crente e não sendo verdadeiramente. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bênçãos divinas do culto doméstico. Olha as bênçãos. Fortalece os laços familiares. O culto doméstico fortalece. Por quê? Porque vai falar do amor de Cristo, vai falar do respeito aos pais, vai falar dos filhos honrar aos pais, que é um mandamento de Deus. Honra o teu pai e a mãe, para que te acrescente os teus dias na terra, para que tu viva mais. Vai falar: pais, não irritai os vossos filhos. Vai falar de muita coisa. Vai falar daquela palavra: por causa disso, o amor por causa da iniquidade do pecado, o amor de um esfriará. E é pai contra filho, filho contra pai. Então a família vai começar a refletir nisso, e a família vai fortalecer os laços familiares. A criança vai dizer: eu tenho que honrar minha mãe e meu pai. O pai vai dizer: eu tenho que tratar com carinho os meus filhos. E assim o laço familiar vai ficando mais forte, e a família vai vencendo
o fortalecimento tanto da vida social quanto da espiritual, proporcionando-nos bênçãos extraordinárias. O livro de Esther é um exemplo de que ocorre quando instruímos a nossa família na palavra de Deus. Embora rainha e esposa do homem mais poderoso daquele tempo, ela jamais se esqueceu dos ensinos que lhe transmitiram seu primo Mardoqueu, pois os laços entre ambos eram fortes. No momento certo, ela saiu em defesa do povo de Israel, e Deus se manifestou em todo o Império Persa. Na união espiritual do lar, sempre haverá lugar para Deus operar e agir, abençoando a todos. Sempre haverá um momento. O que diz Salmos aí? 133, 1 ao 3. Ó, qual bom é o que suave que é os meus irmãos e vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha só, então eu quero pegar o primeiro versículo ali, ó. Quão bom e quão suave é que todos vivam no união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão, o óleo da unção. Então está falando aqui, né? Que Deus sempre agirá, sempre haverá lugar para Deus operar e agir, abençoando a todos, porque estão em união, estão na palavra, estão vivendo no agrado do Senhor, e o Senhor não deixará eles ficar confundidos. Santifica e protege a família, o culto, doméstico. Ouvimos todos os dias notícias estarrecedoras sobre tragédias familiares, como se não bastasse, aumenta a cada ano o número de divórcio em todo o mundo. E o que dizer das drogas e da prostituição infantil, que vitimam milhões de crianças oriundas de lugares desestriturados. Mas quando nós unimos para buscar a face do Senhor através da devoção doméstica, Satanás não encontra espaço para destruir nossos filhos. É como eu falei há pouco tempo. Um monte de criança nas drogas, na prostituição, um monte de tragédia todo dia na televisão, nos canais televisivos, aonde aparece ali, matou esse, matou aquele, se envolveu em droga, traficando, morte. É uma loucura, é uma coisa que deixa a gente perplexo, mas já está na Bíblia acerca disso. Agora, como eu disse, o lar que busca Deus, a família que faz do lar o culto doméstico, a palavra santifica e protege. Em vez de ser notícia de tragédia, é notícia de felicidade. Aquela família lá, os filhos estão crescendo, como são educados, os filhos já estão indo para a faculdade, aquela mãe já está bem sucedida, aquele pai. Que família exemplo, que lar abençoado de lá visitar, que coisa boa de ir. Por quê? Porque o Satanás não pode tocar. Por quê? Porque existe culto doméstico lá, porque eles também ensinam em casa sobre a vontade de Deus para a família. Mas quando nos unimos para buscar a face do Senhor, através da devoção doméstica, Satanás não encontra espaço para destruir nossos filhos. A família que verdadeiramente serve ao Senhor não será abalada, pois o Senhor santifica e aguarda. Efésios 6, 16 ao 18. Bem legível aí, bem. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, tomai o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque a família deve tomar. Porque está dizendo aqui a família que verdadeiramente serve ao Senhor não se abala, pois o Senhor a santifica e as guarda, conforme Efésios 6, 16 e 18. Por que o capacete da salvação deve tomar? Porque é pela mente, eu já falei, é na cabeça. A cabeça, a mente é onde gera os pensamentos malignos. E mais, a cabeça é um lugar mortal, aonde se levar um tiro, uma pedrada, uma paulada, a pessoa morre.
E a nossa mente, o capacete da salvação, ele protege toda a nossa cabeça da investida do maligno, aonde os soldados usavam e usam na guerra. O capacete, a polícia do BOP usa ali para proteção. O escudo, por quê? Para atacar os dardos do maligno, tiro, atacar aquela seta que entra no coração, para tirar a pessoa, a criança, a família, da presença de Deus com desejos maléficos. A espada da justiça, que é a palavra de Deus. Então Deus está dando todo, Jesus está dando todo o segredo aqui. Paulo, em Efésios, está escrevendo: tomai sobre vós as armaduras de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Torna a família piedosa, o culto do lar. O culto do lar torna a família piedosa, porque é a família mais sentimental, piedosa, com piedade, com bondade ao próximo. Vemos que em Israel era comum a família adorar ao Senhor por ocasião da Páscoa, que nem Êxodo 12, 14. E gratificante e profundamente saudável a adoração a Deus em família. É gratificante e saudável a adoração em família. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza na tenda dos justos. Há júbilo, alegria e salvação. A destra do Senhor, a mão de Deus, o poder, faz proezas, conforme Salmo 118,5 que diz aí. Salmo 118 e versículo 5. Salmo 118 e 15. O que diz aí? Nas tendas dos justos a voz de júbilo, e a salvação à destra do Senhor faz proeza. Olha só, confirmando o versículo que está aqui. Pais e filhos, orando, lendo a Bíblia e cantando alegremente no lar, produzem uma atmosfera espiritual de grande valor perante Deus e a igreja e a sociedade, viu? Pais e filhos orando, lendo a Bíblia e cantando alegremente no lar, produzem uma atmosfera, um ambiente espiritual de grande valor perante Deus e a igreja e a sociedade. Ela caminha por aí, até o caminhar dela é belo perante a sociedade, porque ela está cheia da palavra de Deus. Aonde ela vai, até as pessoas se sentem bem com a presença dela, porque ela brilha com o brilho de Deus. Então, olha a importância do culto no lar. Olha a importância de os pais ensinarem os seus filhos do culto no lar. A necessidade, a urgência do culto doméstico. Olha o que diz a conclusão. O culto doméstico precisa ser urgentemente resgatado. Por quê? Porque já se foi, já está deixando de existir, precisa ser resgatado, precisa voltar a acontecer em alguns lares. Pois o culto que quer impor sobre nossa família condutas totalmente contrárias às recomendadas pelas Escrituras Sagradas. Sem ensinarmos os preceitos do Senhor aos nossos filhos, eles jamais serão tragados por este século, cujo príncipe é o diabo. Quando a família é alicerçada na palavra de Deus, a igreja local é fortalecida e a sociedade como um todo é beneficiada. Como eu disse há pouco, toda a sociedade é beneficiada porque é uma família de valor, é uma família de caráter, ela compra e paga, ela faz as coisas corretas. A sociedade é beneficiada porque elas ensinam os demais. Toda a família é beneficiada. Enfim, todos somos abençoados. Não perca tempo, inicie hoje o culto doméstico e Jesus jamais deixará o seu lar. Inicie hoje, reúna os seus filhos pelos 10 minutos, 15 minutos. Um lê a palavra ali, ou canta um corinho, ora. Faça isso, experimente fazer isso. Experimente fazer isso na sua casa para você ver se Cristo vai deixar a sua casa para que o inimigo venha tocar nele. Então nós estudemos hoje aqui a respeito do culto doméstico, a respeito da necessidade do culto doméstico, dos pais fazerem o culto, ensinarem seus filhos. Nós vimos adoração em família, nós vimos a restauração da instrução doméstica, nós vimos a prática da adoração doméstica. Nós vimos organização do culto doméstico, como devemos fazer, Nós vimos ganhando os que ainda não são crentes dentro da família.
nós vimos, eu e minha casa servimos ao Senhor, a escolha de Josué. Nós vimos aqui, o culto doméstico fortalece laços familiares. Nós vimos também, o culto doméstico santifica e protege a família. E nós vimos, torna a família piedosa perante a sociedade e os demais. Agora nós vamos para o Responda, que eu tenho certeza que o nosso oficial respondeu tudo aí. Vamos para o Responda então. De acordo com a lição, qual deve ser o livro texto dos pais? A palavra de Deus. A palavra de Deus, olha aí, Janaína. A palavra de Deus, exatamente. O que o Senhor ordena a respeito do ensino a ser ministrado no lar? E esta palavra eu te ordeno, que entrará no teu coração, e a teus filhos falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Olha só, certíssimo, né? Quais são as desculpas mais utilizadas por aqueles que negligenciam o culto doméstico? Falta de tempo? Seus pais, falta de tempo. Olha só, sempre a falta de tempo, isso, aquilo, né? A 4. Relacione as bênçãos advindas do culto doméstico. Fortalece os laços familiares, santifica e protege a família e torna-se a família piedosa. Olha só, é o que está nos tópicos aqui a ser dito, né? Torna piedosa, fortalece os laços familiares, santifica a família, protege a família, né? O 5. Você tem sido fiel na realização do culto doméstico? Resposta pessoal, né? Graças a Deus, nós estudamos mais uma lição a respeito do culto doméstico, muito interessante, muito edificante para nossas vidas. Vamos colocar de pé nesse momento. Depois, aquele que tiver uma ofertinha pode colocar aqui na caixinha da oferta para o socorro das revistas da escola dominical. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Levanta a tua mão, os que não podem ficar assim. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã de ensinamento. Obrigado, Senhor, por nos fazer vivos, Senhor, a responsabilidade do culto doméstico, de ensinar nossos filhos, de saber que não é só na igreja que se cultua, Senhor. Deus, guarda as